Opa, irmãos, então, eu fiz uma enquete lá no canal sobre qual desses personagens aqui vocês gostariam de ter um vídeo exclusivo, e o Corona foi o vencedor. E talvez a minha voz esteja diferente do vídeo original, porque esse aqui eu tô gravando por cima. Então, vamos lá pro vídeo, tamo junto. O Corona é um personagem de Blue Lock introduzido no mangá durante a segunda seleção como jogador de destaque, mas que embora inicialmente subestimado, mas ele acaba tendo um papel bem significativo na Liga Não Egoísta jogando pelo Bastard. E bom, o Corona representa um tipo de personagem que não busca o protagonismo individual, mas cuja contribuição coletiva, posicionamento e inteligência tática o tornam essencial em sistemas que valorizam a troca de passes e movimentações inteligentes. Ele é um exemplo cujo jogador de impacto é frequentemente subestimado, mas cuja eficácia ganha reconhecimento conforme o desenrolar dos jogos. O Corona nasceu em Okodaika, é um município lá do Japão, e ele começou a jogar aos 4 anos de idade, se desenvolvendo desde cedo para a aptidão ao esporte. Mas antes de ingressar no Blue Lock, ele jogou pelo time de futebol da sua escola, o Kirikoku Zanhai School, e eu não sei se eu falei certo. E bom, ele chamou a atenção por suas habilidades técnicas e velocidade, mesmo sem ter uma presença narrativa extensa fora dos treinos e partidas competitivas. E assim mesmo ele foi selecionado para o Blue Lock. E agora falando das suas características físicas, Corona tem 1,68 de altura e uma aparência marcante, com cabelos rosas e olhos cor-de-rosa, e esses dentes afiados que lhe garantem o apelido de tubarãozinho. E a sua personalidade é descrita como introvertida, calma e reservada. Ele fala pouco, evita ser o centro das atenções e prefere agir em campo com foco e disciplina, colaborando com seus companheiros em vez de buscar conquistas individuais. O Corona mantém uma postura tranquila e modesta, sendo gentil com quem o conhece e concentrando seu papel como jogador de equipe. E falando no contexto competitivo, o Corona atua principalmente como um lateral ofensivo, e essa posição exige uma combinação de resistência física, velocidade e capacidade defensiva e ofensiva, além das suas habilidades de conectar jogadas e apoiar tanto a progressão quanto a manutenção de posses de bola. E antes da Liga Não Egoísta, ele também foi escalado como atacante nas fases anteriores da seleção, o que demonstra sua versatilidade tática e capacidade de adaptação às exigências do jogo coletivo. E agora falando das suas armas, Corona possui uma velocidade excepcional, capaz de usar curvas rápidas e mudanças de direção para contornar adversários em situações de pressão. E essa capacidade de acelerar e readaptar sua posição é uma das principais armas em campo, permitindo que ele permaneça útil tanto na progressão quanto em transições. E agora, falando do seu posicionamento e movimentação, essa é uma das qualidades mais definidoras de Corona, sendo sua consciência espacial e sensibilidade de posicionamento. Ele consegue detectar rapidamente posições desfavoráveis para o oponente e vantajosas para seus aliados, mantendo-se em locais propícios para receber passes, conectar jogadas e ajudar a manter a posse de bola. Isso traduz em movimentação eficiente sem a bola, característica vital no sistema baseado em trocas de passe e movimentações sem a bola. E agora, falando dos passes e distribuição, Corona se destaca especialmente na distribuição de passes curtos, com uma taxa que em algumas avaliações supera de jogadores iguais a Kaiser. E esse atributo o torna um facilitador do sistema, mantendo a fluidez de conexão entre setores do time e mantendo o controle de bola sob pressão adversária. E agora falando dos seus dribles, embora ele não seja um driblador excepcional como alguns atacantes, Corona tem grande destreza ao driblar espaços curtos, usando sua agilidade e velocidade para fugir de marcadores próximos e criar linhas de passes ou apoio para companheiros ofensivos como Izag. E agora falando da sua resistência, isso é um assunto que é muito discutido pela comunidade. Alguns argumentam que sua estamina pode ser uma limitação em jogos prolongados, mas a sua capacidade de pressionar adversários e retornar ao posicionamento rapidamente continua sendo um diferencial, especialmente quando alinhado em um sistema de jogo coletivo. E chegando em algumas reações químicas, o Corona é fortemente associado em reações químicas táticas no campo, especialmente a sua linha planetária, uma combinação de passes rápidos estrategicamente coordenados com Izag. E essa sinergia permite que ambos mantenham a posse de bola sob pressão, criando linhas de passes eficientes e abrindo brechas na defesa adversária. E a eficiência dessa combinação se mostrou especialmente relevante nas partidas da Liga Não Egoísta, onde a habilidade de troca de passes curtos com pressão se tornou uma ferramenta tática superior contra defesas compactas. E narrativamente, o Corona representa um tipo de jogador que desafia a ideia do talento supremo centralizado em uma estrela isolada.
A sua utilidade vem da cooperação, posicionamento e suporte consistente às jogadas mais importantes. A presença dele mostra que jogadores com perfis menos especulados são tão estratégicos quanto os mais famosos, desde que a sua habilidade individual se encaixe em um sistema coletivo eficiente. Na Liga Não Egoísta, Corona foi uma peça-chave para o Bastard, participando de jogadas e estratégias que ampliaram o impacto de Zag e de outros jogadores como Hiyori. E mesmo a sua presença na seleção sub-20 ter sido limitada frente a outros manos Blue Locks, ele ainda é considerado um jogador raro com capacidade de desempenhar papéis cruciais em jogos de alto nível. É igual como ele entrou no jogo contra a Nigéria e fez aquela defesa espetacular. O cara teve a utilidade perfeita naquele momento. O Corona é um dos personagens mais interessantes e subestimados de Blue Lock. Ele é versátil como lateral, podendo atacar, defender, criar jogadas, facilitar jogadas e ajudar os companheiros, e ele é ágil e rápido, com uma excelente movimentação sem a bola e com a bola. O Corona é um jogador muito relevante para ser deixado como um personagem secundário dentro da obra. E bom, esse foi o vídeo, meus manos. Comentem aí o que vocês acharam dessa análise. Eu aceito sugestões de vídeo. Tamo junto e valeu!